Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9. Podemos ler? Podemos? Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Digam graças a Deus. Nós, quando lemos outro dia atrás, eu estive falando um pouco sobre esta parábola, e essa parábola, como todas as outras, é uma comparação. A parábola é algo que Jesus usou de uma forma material para dar um ensino espiritual. E muitas vezes nós, quando lemos estas parábolas, nós não conseguimos detectar ou nem pegar, porque não conhecemos a parte material e às vezes não analisamos o que espiritualmente Jesus queria dizer. Claro que se eu falar isto aqui, essas são 3 parábolas que estão interligadas uma na outra: a ovelha perdida, a dracma perdida, e também vem já do filho que se perdeu. Mas se eu dissesse isto aqui, qualquer teólogo, qualquer pessoa que entende um pouquinho de Bíblia, diria assim: mas Jesus está falando aí, nessas parábolas, a conotação maior e o destaque é salvação. Isso aí é que ele está falando, é disso aí que se trata o texto, é isso aí que o texto está apontando. Ele está falando sobre salvação, pessoas que se perderam, pessoas que eram salvas, pessoas que desviaram, pessoas que estavam com Deus, pessoas que largaram Deus, pessoas que se perderam na vida e que depois foram milagrosamente encontradas. Tudo bem, nós podemos analisar o texto por essa perspectiva, mas também não significa que, se ele tem uma conotação apenas voltada para a salvação, ele não sirva para outras áreas da vida. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo pode pegar qualquer parte das Escrituras Sagradas e trazer ensinamentos diversos para a minha vida, para a sua, em qualquer área da vida. Basta apenas a gente ouvir. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o que passou-se, o que aconteceu com esta mulher. A Bíblia nos mostra que ela tinha dracmas, moedas. Ela tinha 10 moedas. E uma dessas moedas dela se perdeu. O que é mais interessante é que ela não sabe onde foi. Você vê, por exemplo, que o irmão, quando perdeu os pertences dele, logo ficou à sua mente. Foi lá no restaurante aonde eu almocei e voltou lá para recuperá-los. Só que tem pessoas, por exemplo, que elas têm perdas, como esta mulher, que perdeu uma de suas moedas, e ela não sabia aonde ela havia se perdido. Por que ela não sabia? Porque ela pegou a vassoura e começou a varrer toda a sua casa. Se ela soubesse aonde ela tinha se perdido, ela se concentraria apenas em um ambiente. Ou cozinha, ou quarto, ou sala, ou quintal, ou sei lá onde que ela pudesse mais procurar. Então, por isso, é que nós podemos ver que você pode, ao longo da sua vida, você pode ter perdas e, o pior, nem perceber o que você está perdendo. Quantas pessoas já perderam e outras que vão perder
exatamente porque não tem a condição e o discernimento de compreender o que está perdido e muitas vezes está perdido dentro de casa. Isso pode ser o casamento, isso pode ser um filho, isso pode ser perdido dentro da igreja. Você pode ser um cristão, você pode ser um pastor, você pode ser uma ovelha, mas espiritualmente você está perdido. Como assim? Nós vamos procurar trazer mais luz a esse texto para que a gente possa ter a compreensão necessária. Porque veja bem, muitas vezes, ao conversar com algumas pessoas, e nós começamos a fazer perguntas para estas pessoas, principalmente naquilo que se relaciona à família, a resposta sempre é assim: não, quando nós casamos não era assim. Quando o meu filho frequentava a igreja, pastor, ele não era assim. Ele não tinha essas atitudes, ele não tinha esse comportamento. Mas de uns tempos para cá, é que ele começou a fazer e ser desta forma. Só que se você perceber, você vai ver, por exemplo, que lá no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, um pai pega o seu filho, que tinha sintomas parecidos com o problema da epilepsia, ele tinha desmaios e não tinha lugar para desmaiar. Se ele estivesse da água tomando banho dentro do rio, ele desmaiava. Se ele estivesse na beira de uma fogueira, aquentando ali do frio, ou sei lá, qualquer uma outra coisa, ele poderia cair dentro do fogo e se queimar. E o pai arrematou dizendo: Senhor, esse espírito, aonde quer que o pega, aonde quer que esse espírito desce nele, esse espírito vem com uma missão, um objetivo. Qual? Matá-lo. A intenção desse espírito é matar o meu filho. Então, quando ele fala isso para Jesus, nós percebemos o seguinte: Jesus fez a ele uma pergunta bem interessante. Há quanto tempo há que lhe sucede isso? Talvez aquela pergunta para aquele pai nunca foi feita. Ninguém nunca perguntou para ele: fulano, desde quando começou a acontecer estas coisas? Quando foi que isso se tornou mais frequente? Você pode ver, por exemplo, que até o médico, quando você vai numa consulta e o médico é bom, né? Eu fui um tempo atrás, por exemplo, que o meu médico me recomendou que eu fosse a um cardiologista, eu fui, e esse cardiologista, o camarada, é bom mesmo. É caro também, mas é bom. Vou dar um recado para ele. De vez em quando ele me assiste. Aí, vai que ele vê o programa. Aí ele morre do coração. Aí, veja bem, eu não posso voltar lá, senão ele aperta meu coração, né? Deixa para lá. Ele me fez 10 perguntas. Pastor, eu vou fazer 10 perguntas para o senhor. O senhor me responde estas perguntas. E ele foi fazendo aquelas perguntas para ele poder chegar a um diagnóstico do que acontecia comigo. Ele não foi só, pega a pressão, bota, vamos fazer um raio-x, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um eco, vamos fazer não sei o que lá mais. Não. Ele foi conversando comigo para descobrir quando foi que as coisas começaram a suceder, quando foi que começou a acontecer, para tentar encontrar o problema lá no seu início. Se você, por exemplo, você pode, hoje muitas pessoas tentam corrigir as coisas, tentam consertar o que está errado, mas mesmo tentando consertar o que está errado,
elas não conseguem consertar. Por quê? Porque você não descobre a origem do problema. Um problema que hoje está manifestando na sua vida não significa que ele começou agora. Ele pode ter começado muito antes do que você imagina. Bem antes do que você pensa. E se você não conseguir descobrir aonde o problema tem a sua origem, você não consegue resolvê-lo. Por quê? Porque os demônios, principalmente, eles são legalistas. Os espíritos malignos são legalistas. A Bíblia nos mostra, por exemplo, de uma outra mulher. Deixa eu terminar o caso do rapaz primeiro. Porque você pode ver que os discípulos, ele diz para Jesus, olha, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos para que eles expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Por que os discípulos falharam? Que a origem do problema não era o demônio. A origem do problema é o que havia acontecido para que o demônio entrasse. Hoje tem crente que só vive expulsando o demônio e não consegue detectar por onde é que o demônio entra, por onde é que o demônio passa. Você pode até expulsar ele, mas o caminho para ele estará aberto, enquanto você não recuperar aquilo que foi perdido. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que eles fazem corrente sentimental, recebem orações, pedem orações, eles querem consertar a vida, mas isso tudo a pessoa faz exercícios espirituais somente relativos às forças espirituais contrárias. Tem que resistir o diabo. Sim, você tem que resistir o diabo, sim. Mas você tem que dar uma olhada. O que é que você perdeu? Para que o diabo esteja tendo acesso à sua vida. Alguma coisa você perdeu. Pode ser que você até a fé. Tem pessoas que antigamente tinham uma fé que vencia tudo. Hoje, ele não tem fé nenhuma. Apenas fala de Deus como uma religiosidade. Mas aquela fé não existe mais, aquela fé morreu, aquela fé acabou. E a pessoa nem percebe que ela não tem mais fé. Da mesma forma, é o que ocorre com muita gente. Coisas simples, coisas fáceis, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, vou falar um pouco sobre isso, para você poder compreender. Que às vezes, aquele amor que leva um homem e uma mulher a se unir e se tornarem uma só carne, não é o amor que permanece. Aquele amor acaba. Por que ele acaba? Porque as pessoas pensam que casaram e que a certidão de casamento vai manter elas unidas. Ou que simplesmente, se elas são cristãs e elas estão na igreja, eu costumo dizer, irmão, Deus não namora, Deus não vai fazer carinho por você, Deus não vai, Ele vai te orientar, te ensinar a fazer isso, Ele vai. Te ensinar a relacionar com a sua família, Ele vai. Mas quem tem que se relacionar somos nós. E às vezes, até o desejo, a vontade de se relacionar com a família, eu vejo cristãos. Ah, pastor, eu não vou mais na casa da minha mãe, que chega lá, os meus irmãos estão lá, e meus irmãos fumam, e meus irmãos bebem. Mas eles vão nas ruas, eles vão nas praças, no meio dos drogados, no meio das pessoas que são estranhas, eles vão evangelizar elas, mas eles não se relacionam com os que convivem dentro do seu sangue, dentro da sua própria casa. Em outras palavras, onde é que a dracma estava perdida? Estava fora ou estava dentro? Estava dentro. Dentro de casa. Às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus, mas ela está perdida.
Por quê? Porque ela não se relaciona mais nem com Deus e nem com a igreja, como um dia ela se relacionou. A pessoa, quando chega na igreja, tem respeito pelo pregador, tem respeito pelos irmãos. Aí, depois, com o passar do tempo, ela começa a querer fazer as coisas do jeito dela, começa a querer ser ela. Não, porque eu sou assim. Se quiserem me aceitar, tem que ser desta maneira. Ok, da mesma forma. Tem homem que, quando casa, diz assim para a esposa posteriormente: quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. Sim. Às vezes o que a pessoa tem, esperança de que a pessoa mude. Tem até pais que, pelo amor de Deus, se o pai pensa isso, só pode ter uma mente de jumento, né? Mas mas quando meu filho casar, minha filha arranjar um marido, quer dizer, eles não querem consertar, eles querem entregar um produto quebrado para o outro. Ah, não, quando ela conseguir um marido, ela vai e se acerta. Quando conseguir uma esposa, a esposa vai e põe ele no lugar. Ora, irmão, espera aí. Primeira coisa, você percebeu que está perdido? Tem que procurar encontrar. Uma coisa que hoje, por exemplo, nesse mundo, cada vez que passa, está se perdendo, são os valores. Você já viu como os valores estão perdidos? Você já viu que sem religião, sem tirar a questão da fé de lado, eu me lembro, por exemplo, dos meus avós, me lembro dos meus pais, não eram religiosos, não conheciam nada da Bíblia, mas tinham valores, tinham princípios, e tudo isso hoje está perdido. Quem era eu para responder meu pai? Não ia sobrar dentro da minha boca. Se isso funcionava ou não funcionava, eu não sei, meu irmão, eu só sei que ninguém respondia. Hoje, o filho fala com o pai parecendo que o pai é um cachorro. Só que nós fomos perdendo isso e nós não percebemos. O senhor quer dizer então quem tem que usar a violência para fazer? Não estou falando isso. Até porque nós não pregamos isso e não ensinamos isso e não te dou o direito de você subentender desta forma. O que eu estou falando é que às vezes a gente vai perdendo as coisas e a gente não vai percebendo o que estamos perdendo. Como às vezes a gente tinha aquela questão, por exemplo, de antigamente, do namoro, como ele era respeitoso, como não tinha aquele negócio do rapaz ficar atracado, agarrado com a moça, nem dentro nem fora de casa. Mas sair da porta da casa, da frente da família, mas não tinha. Aí tudo isso hoje existe? Não tem mais. Mas diziam que os nossos avós eram ultrapassados. E hoje o que nós mais vemos? Nós vemos a prostituição, a fornicação, que é o relacionamento sexual fora do casamento. Muitas vezes eu já fui, por exemplo, em casa de pessoas, que às vezes a pessoa diz assim: pastor, vem conhecer minha casa. Aí esse aqui é o quarto do fulano, esse aqui é o quarto do Beltrano, esse aqui é o quarto. Aí de repente abre a porta e esquece que o fulano com a fulana está lá. Ah, esse aqui é o meu filho, pastor, e a filha dele. Está amarrado em nome de Jesus. Pastor, o senhor sabe, né, como é que é os jovens de hoje. O problema não é os jovens de hoje, o problema são os velhos do passado que perdeu os valores e não percebeu que se perdeu. Por quê? Porque um dia também nós fomos jovens. Mas o que os nossos pais nos ensinavam? O que os nossos pais cobravam de nós? O que os nossos pais exigiam de nós? Nós não exigimos de hoje dos nossos jovens. Simplesmente, não, mas é assim, né? O mundo muda, as coisas mudam. Sim, querido, o mundo pode mudar, a tecnologia pode avançar, agora os princípios nunca deveriam ser mudados. Os princípios de uma vida, os princípios de uma família, os princípios de uma igreja, os princípios de um ministério, ele nunca pode mudar. Por quê? Porque o fundamento é as Escrituras Sagradas. E Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo.
Ainda completa, por que ele não muda? Por que ele não muda? Porque ele diz, por causa disto, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos. Porque se ele mudasse, ele ia consumir a gente. Se ele mudasse, ele ia botar fogo na nossa casa. Já tinha acabado com esse mundo velho. É por isso que ele não muda. Por isso que ele é o Senhor. Então, por isso que nós precisamos ter o cuidado de não perder dentro da nossa casa aquilo que um dia a gente teve. Hoje o que eu quero levar você é exatamente a refletir um pouco sobre isso. Por quê? Porque se você perde determinadas coisas na sua vida, o restante é uma questão de tempo. Quem começa a perder, por exemplo, a questão do valor, do respeito. A pessoa que perde o respeito, irmão, é uma questão de tempo para ela perder a vida. É uma questão de tempo para ela perder a vida. Não vai demorar muito. Tanto é que você pode ver, olha, que Deus diz assim, em Efésios, no capítulo 6, versículo de número 2, ele diz, vós, filhos, sede sujeitos aos vossos pais, sejam obedientes aos vossos pais. Para quê? Para você ter uma vida longa, para você ser bem-sucedido. Então, o primeiro quesito é o quê? Respeito. Respeito significa honra. Honra é o mesmo que apreciação. Honra é o mesmo que admiração. Quantos pais, por exemplo, não têm a apreciação nem dos seus filhos? E por quê? Não, porque meu pai é um maluco, pastor. Não, é porque às vezes você, jovem, você não tem respeito com seu pai. Você admira até quem já morreu, como Michael Jackson, como cantor. Você admira não sei quem como herói. Você admira não sei quem como uma pessoa muito importante. Mas aquele que te trouxe ao mundo, aquele que pôs comida na tua boca, e que veste você, e que preserva a tua vida, tu não admira esse cara. Por quê? Porque ele é chamado de babaca. Essas coisas que a juventude não quer ouvir. Essas coisas que as pessoas e até pastores evitam falar. Por que não? Porque nós não podemos ser duros. Sim, nós não podemos ser duros, mas também não podemos ser Maria mole. A gente tem que ser flexível. É por isso que as coisas descambam para uma situação aonde cada vez mais, o que essa mulher percebeu? Ela percebeu o seguinte, se eu perdi uma e nem vi, e nem sei aonde é que eu perdi, eu vou ter que recuperar o que eu perdi, porque o diabo é assim, meu irmão. Quando ele tira uma coisa de nós, e nós nos conformamos com o que foi tirado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar até a última coisa que você tem, que é a sua vida. Fique você ciente que ele está de olho, não é só numa unha sua. Moisés lá no Egito, ele não aceitou nenhuma unha do boi que caísse e ficasse para trás. Ele disse, se cair a unha do nosso boi, eu quero ela, porque eu vou levar. Se essa unha ia servir para alguma coisa, até hoje eu não sei, se alguém souber para que serve unha de boi, me fale que eu tenho curiosidade de saber. Uma hora eu vou perguntar a uns amigos meus aí, por que Moisés... Acho que eu vou fazer essa pergunta para um camarada amanhã. Ele deve saber. Aí o que ocorre? Ele diz, nós não aceitamos deixar para trás nem os jovens e nem os velhos. As jovens a gente consegue outro, a gente vai ter, esses são os jovens suportam. E os velhinhos já estão no final da vida, larga para lá. Vamos embora nós. Não, nós queremos os nossos velhos, queremos os nossos jovens, queremos os nossos animais. E se cair uma unha deles, nós queremos a unha também. Eita, camarada arretada era o tal do Moisés. Se os crentes fossem assim, irmão, o problema é que às vezes as pessoas não olham para isto como perdas e estão abrindo mão. Ah, pastor, eu falo com meu filho, mas só sabe como é que é a juventude hoje, né? A gente fala, ele não ouve, eu larguei para lá, pastor, eu deixei na mão de Deus. Está na mão de Deus não, mãe, está na tua mão. Eu falei que hoje eu ia falar de família aqui,
Eu falei que hoje eu ia dizer essas coisas aqui, então eu estou falando você exatamente no teor do qual fui ouvido. Então, por isso, às vezes você está com um filho perdido dentro da sua casa. E como eu faço, pastor, para me encontrar ele? Primeira coisa é você reconhecer que está perdido. Porque o que essa mulher fez? Ela reconheceu que faltava uma moeda. Tem gente, irmão, que às vezes a causa está perdida, mas a pessoa nem isso ela reconhece. Ela não reconhece que está perdido, não. Às vezes já perdeu o amor do marido. Não, mas ele não deixa faltar nada. Mas você não tem mais o amor dele. Ele está dentro da sua casa contigo, deita contigo e tudo. E pode ter até intimidade com você, mas não é mais a mesma coisa. Você pode ter mulher, mas é uma cozinheira, uma passadeira, pode ser que seja uma companheira, tá bom. Ela é minha companheira, minha amiga, tudo isso a mulher pode ser para o marido, mas ela tem que ser a esposa, ela tem que ser a mulher. A mulher dele, ela tem que satisfazer o homem como deve ser, como a palavra de Deus diz. Então, se isso não se tem mais, a primeira coisa que nós precisamos é descobrir o que nós perdemos. Eu posso mencionar várias coisas para você, como já falei do respeito. Às vezes, por exemplo, nós já perdemos a capacidade de perdoar. Ah, não, pastor, meu filho já fez tanta besteira comigo, larga para lá, deixa para lá. Não. Ah, pastor, meu marido já errou tantas vezes, meu coração fechou, não quero mais. Meu filho, pastor, minha mãe, minha mulher, pastor, não perdoo mais. A capacidade do perdão que um dia você já teve, você pode perder ela. Lembra o que Jesus falou para os discípulos e o que os discípulos perguntaram para ele? Senhor, quantas vezes nós iremos perdoar? 70 vezes 7? O que Jesus deu como lição do perdão? A lição do perdão é uma só. Você quer que Deus lhe perdoe? Ah, eu quero o perdão de Deus. Então você tem que querer liberar o perdão para quem te ofende. Porque o dia que você não liberar o perdão para quem te ofende, Deus não perdoará você. Aí vai os dois para o inferno. Vai você que não perdoou e vai o outro que te ofendeu. Isso é sério, meu irmão. Tem pessoas, não, já relevei tanta coisa, pastor. E eu até quando eu pego isso, eu gosto de dizer assim, mas você já perdoou 20 anos, por que você não perdoa mais um? Ah, não, porque todo mundo me chama de besta. Irmão, o mundo, o pecador, ele é assim. Você quer que os caras que servem ao diabo fiquem te elogiando? Claro que não vai elogiar. Claro que eles não vão te elogiar, eles vão te criticar. Não, essa pessoa faz tudo com você, debocha de você, te humilha, te passa para trás e depois volta lá e você vai e perdoa. Foi o que Jesus mandou fazer, irmão. Não, pastor, mas a pessoa, ela acha, não, o lugar ela vai, claro que ela nunca vai mudar. Você que pensa. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus nos manda perdoar, ninguém fica fazendo chacota da gente e fazendo vergonha na gente, não, meu filho. Que Deus não tome as dores. Então, entenda bem. Às vezes, o que você perdeu o amor que fazia você suportar tudo. Quando você entrou aqui, não sei se você viu um coração bonito ali, ó, o amor que tudo vence. Às vezes tem pessoas que não têm mais esse amor, já teve, mas hoje não tem mais. Já não suporta mais nem um cacuete que a outra pessoa tem, mas já suportou traição, já suportou desprezo, já suportou abandono, já suportou, né, afronta, já suportou, alguns até surra. Já suportou. Por quê? Porque a pessoa ama. O amor é um sentimento estranho. É um sentimento esquisito para quem não tem.
As pessoas acham estranho isso. Eu estava conversando outro dia com uma esposa e o marido dela está bagunçando com a vida dela. E ela disse, pastor, eu não estou mais suportando isso. E eu disse, quanto tempo tem isso? Ela tem mais de 1 ano. Eu falei assim, então o amor que você tem levou você a suportar o problema 1 ano. Então, se você não deixar esse amor morrer, você suporta mais tempo o destempero do seu marido. Você vai suportar mais tempo o abandono dele, você vai suportar o descaso dele, como você já suportou por 1 ano. Você pode suportar 2, você pode suportar 3. Porque por amor a gente suporta. Mas quando não há amor, irmão, você não vai suportar nenhuma palavra do que o outro lhe disser. Chega, estou cheio, acabou, já era. Não tem mais conversa, não quero nem saber, nem pintado de ouro. Por quê? Porque se encheu. O amor acabou. Tem pessoas que elas deixam o amor acabar dentro dos seus corações. Não é só amor às pessoas, não, o amor a Deus também. A pessoa simplesmente, ela deixa o amor acabar. Porque o amor vai levar a gente a se relacionar. Veja bem, se eu tenho amor pela minha esposa, eu vou me relacionar com ela. Se eu tenho amor para com Deus, eu vou me relacionar com Ele. Agora, imagine, por exemplo, se eu vou me relacionar com a minha esposa e não vou me comunicar com ela. Como é que eu me relaciono sem comunicação? Da mesma forma, como seria desgraçado, você talvez olha assim e diz assim, pastor, o meu casamento é um inferno. Como é que foi a frase que o camarada falou lá, da mulher lá? Ó? A frase lá que o doidinho falou? Como é que foi aquilo que você me falou ontem? A casa é o quê? A casa sem a mulher é um inferno. E a casa com a mulher dentro é o inferno com o diabo dentro. Olha o que os caras do mundo falam, irmão. É o que o camarada falou. Uma casa sem mulher é um inferno. E uma casa com mulher dentro é o inferno com o diabo dentro. Então você vê como é que os caras tratam as situações. Agora vamos analisar o seguinte, veja bem. Se existe amor, tem que haver relacionamento, tem que haver comunicação. A gente antes conversava bastante, a gente se entendia. Agora nós não conversamos mais, nem se fala. Pois é, então você está vendo. Como é que eu vou me relacionar com a minha mulher e não vou me comunicar com ela? Da mesma forma. Como é que eu vou me relacionar com Deus e não vou me comunicar com Ele? Deus tem 2 coisas para que eu possa me comunicar com Ele. Uma é a palavra e o outro é a oração. Aí eu vou te dizer o seguinte. O amor que talvez você tem pela sua mulher é o mesmo tipo do amor que você tem para com Deus. Eu vou repetir de novo. O amor que você tem com a sua mulher, o amor que você tem para a sua família, é o mesmo amor que você tem para com Deus. Em outras palavras, se a gente não tem o amor de Deus, a gente não relaciona nem com Ele e nem com ninguém. Agora, se o seu amor não te leva a comunicar-se, então esse amor ou está acabando ou já acabou. E o que eu preciso fazer? Eu preciso perceber aquilo que eu perdi. Porque às vezes, nós podemos ter de 10 coisas, nós podemos ter 9. Nós temos às vezes mais dificuldade para perceber as 9 que temos do que uma que se perdeu. Agora imagine bem, se você tem 9, mas perdeu uma, alguma coisa está faltando, não está? Está ou não está? Está.
E essa que está faltando vai te causar os problemas. Por que que a mulher descobriu o que faltava e foi procurar? Ela podia falar, mas eu tenho mais 9. Mas os 9 não supria ela naquele um que faltava. Lembra daquele jovem de Marcos 10 que ele disse para o Senhor Jesus, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. Quais? Esse. Tenho guardado desde criança. Somente uma coisa te falta. Faltava uma coisa. E a coisa que faltava ele queria fazer? E nem ele sabia que faltava, né? Para ele, ele achava que ele estava perfeito diante de Deus. Às vezes, meu irmão, a gente acha que a gente está perfeito diante de Deus. A gente acha que a gente no meu caso, sou o melhor marido do mundo. Sou um pai espetacular, sensacional. Não deixo faltar nada na minha casa. Meus filhos têm tudo que eles precisam. Trabalho por eles. Aliás, as pessoas põem até umas frases assim nos carros, né? Tudo que faço é pela minha família. Legal. Tem umas declarações assim bonitas. Se elas não fossem hipócritas, seria maravilhoso. Mas, por quê? Porque às vezes nós temos esta concepção do que nós oferecemos e o que nós deixamos de oferecer. O problema está aí. Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que deixastes o quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Diga misericórdia. Amém. Mas fica tranquilo que esse texto aqui não é para condenação não, tá? Esse texto aqui é para uma reflexão. Esse texto é uma chamada de atenção justamente porque Jesus está falando aqui com quem? Ele está falando com uma igreja e ele está por meio da igreja, primeiramente tratando com o pastor desta igreja, porque era ele que traria esta mensagem aos crentes. E a mensagem dada por Jesus aos crentes é exatamente essa. Olha, antes vocês foram melhores. Antes, vocês estavam me servindo por amor. Agora, eles poderiam estar servindo Jesus apenas, digamos assim, como outro dia atrás um irmão me encontrou na rua e me disse, logo mais eu estarei lá à noite para cumprir a minha obrigação. Não, vir à casa de Deus não é uma obrigação. Vir trazer o culto a Deus não é uma obrigação que nós somos e que eu tenho que fazer isso todos os domingos, que eu tenho que sair, largar tudo e vir para a casa de Deus para poder cultuá-lo. Não é uma obrigação. Isso tem que ser para mim um prazer. Por quê, pastor? Porque senão não é por amor que eu venho. O amor, ele é doador. Você vê que o Salmo 91 diz, porque a mim se apegou com amor. O amor leva você a se apegar. E se você está apegado com algo, você não quer largá-lo. Você não quer deixá-lo. Se você ama alguma coisa, você quer ter aquilo por perto. Você quer ter aquilo contigo. É por isso que as pessoas casam. Elas casam por amor e depois se separam por desprezo, se separam, né, por descaso, se separam por dinheiro, se separam por causa da sogra, se separam por causa do cachorro, porque às vezes o cachorro recebe melhor em casa do que o marido, do que a mulher. O cachorro não fica te perguntando onde você foi, onde você está, ele não fica te passando no WhatsApp, e quando você chega, ele pula, ele lambe, ele faz aquela festa. É bem melhor, né? Pois é. Mas a gente não vive com cachorro, mas não se preocupe não, tem loucura por aí. No Reino Unido já tem gente que não casa mais, estão usando cachorro.
É verdade, ó, presta atenção. E abre os olhos, povo brasileiro. Por que estão lá agora jogando bomba lá, matando aquela coisa toda lá, meu filho? Alguma coisa tem. Deus dá tempo para a gente se arrepender, Deus dá tempo para a gente poder mudar. É uma cultura que está se diversificando por aí, é uma loucura mesmo. O mundo está ficando doido, está pirando. Então Jesus, dentro da sua igreja, os crentes estavam de uma forma que ele disse, olha, antes vocês tinham amor, agora vocês estão tendo apenas formalidades. Vocês estão fazendo por fazer. Eu não gostaria, eu não quero que seja desta forma o nosso relacionamento. Já pensou, por exemplo, sua mulher chegar para você e falar assim, olha, o seu marido, chegar e dizer assim, olha, eu só fico com você porque eu casei com você. Então, para cumprir a minha palavra que eu dei ao seu pai, à sua mãe, à sua família, que eu dei a Deus, então eu vou ficar com você, mas é apenas uma formalidade. Que casamento que vai ser esse, né, irmão? Que união que vai ser essa? Que coisa! O amor, meu filho, ele precisa ser cultivado, é igual um jardim, uma planta, uma rosa. Se você tem um jardim na sua casa e você não cultiva ele, daqui a pouco você não vai ter mais jardim. Eu fico bobo de ver como às vezes as pessoas, elas se casam, unem-se uma à outra, enfrentam tempestades juntas e depois de um tempo elas se separam. E diz, não, pastor, que não dá mais. Por que não dá mais? Não, porque só problemas e eu passei por isso e fez isso comigo e fez aquilo e fez assim e fez assado. Você já deu uma parada para olhar se você não perdeu alguma coisa pelo caminho também? Isso aqui é para a gente refletir. O que me traz a Deus? O que me leva para casa? O que me faz voltar? Porque eu tenho um compromisso, porque eu sou pai, porque eu tenho mulher, porque eu tenho marido, porque eu tenho família. É esse a obrigação que você tem de voltar para casa, de ficar com a sua família. Ah, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada. O amor é que nos leva a fazer estas coisas. Obrigação não. Deus não quer nada obrigado, assim como também. Eu sempre falo para minha esposa, a minha oração e a minha vida é para mim não depender de meus filhos para nada, nem quando eu envelhecer. Por quê? Porque se eles não puderem me dar, eles não estão me devendo nada. Eu não tenho obrigação nenhuma comigo. Eu, como pai, tenho a obrigação de criá-los e tornar eles pessoas de bem. Agora, eles comigo, não. Se eles quiserem, por amor, suportar a nossa velhice, eles assim farão. Mas não só porque eles são filhos. Da mesma forma. Ah, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for, né, Deus não, vai ficar chateado, vai me jogar no inferno. Não, você vai para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Porque o que te traz a Deus não é amor. É o amor. Hoje eu acordei, né, eu estava com sono, mas um sono. A minha esposa me chamou, eu olhei assim, falei, caramba, uma hora dessa. Aí quando eu me liguei, não, espera aí. Mas para onde é que eu estou indo? Não, eu estou me acordando. Hoje é que dia? Hoje é domingo. Não, hoje é o dia de ir para a casa do Senhor, Jesus pelo Senhor. Opa, levantei meus pés, botei lá fui lá me cuidar, fui lá tomar o meu banho para vir para a casa de Deus. Por quê? Porque isso para mim não pode ser uma obrigação. Isso para mim tem que ser um prazer. E esta igreja aqui, ó, não tinha mais prazer no que se fazia para Deus. Por isso que ele chama a atenção e diz, lembra-te de onde caíste. Lembra onde é que você começou a agir desta forma. E quando você começou, o que é que eu faço? Ele diz, muda, porque arrepender
É mudar. Arrepender não é você, eu sinto muito, puxa, eu não queria ter feito isso. Não, não é você se sentir condenado, acusado, pesado. Não, é você se conscientizar que é necessário você fazer uma mudança na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes. Por isso que ele diz, e pratica. Se você mudou, não é mudar de palavras. Ele diz, e pratica as primeiras obras. Volta ao que você fazia, faça o que você fazia antes. Sabe, o que às vezes nós estamos perdendo, irmão? Aliás, nós perdemos e não percebemos. Um tempo atrás, a minha esposa disse assim para mim, eu queria que você fosse como você era antes. Eu olhei para ela, pronto. Viciei e agora tem que sustentar o vício dela, né? Mas por quê? O que ela estava me cobrando? Ela estava me cobrando comportamento e atitude que eu tinha com ela e que eu não estava tendo mais. Mas para mim, nós estávamos joinha. Mesma coisa. Não, pastor, eu estou indo na igreja. Eu estou dando dízimo. Estou pagando patrocínio. Eu me batizei no mês passado. Pastor, o que é que Deus quer mais? Deus não quer mais não, irmão. Ele não quer nada exigido. Ele quer simplesmente ser amado, como Ele nos ama. Porque Ele não nos ama por obrigação. Ele nos ama porque a sua essência é amor. E o amor leva Ele a se relacionar conosco, querendo que as coisas não caiam simplesmente nos afazeres ou na formalidade. Deus gosta de situações aonde, no caso, por exemplo, aqui você pode ver, analisa. Quando você está namorando, como é que é o... mas eu quero falar com ele, com esse negócio de mídia social agora, irmão, não tem onde o cara esconder. Só se ele morar dentro da floresta e não tiver uma torre lá, né, via satélite, que agora já tem, via rádio. E o cara já pega, não tem jeito. Outro dia um irmão estava falando comigo aqui, eu fui falar com ele, onde é que você está, irmão? Eu estou aqui, não sei aonde, dentro do mar, lá para dentro Campos, lá no Rio de Janeiro, lá para Muriaé, para lá para dentro lá. Falei, o que você está fazendo? Eu estou na plataforma, pastor. Não, você não está fazendo nada, você está no WhatsApp nessa hora. Ele falou, não, porque aqui a gente paga, aí tem uma hora que a gente pega aqui, a gente vem aqui para poder conversar com a família, e por acaso o senhor estava falando comigo, então, estou falando com o senhor. Pois é, irmão, não tem onde, o cara está lá, para meio do mar adentro, né, dentro da plataforma lá da Petrobras, e o cara está conectado na casa dele. Não tem onde esconder mais, não. Não tem onde o sujeito se esconder, ele vai ser achado. Então o que Deus quer? Ele disse, pratica, volta como era no início. No início é aquela conversa, meu amor, meu chuchu, meu rei, meu pai, minha mãe. Depois é seu louco, seu doido, sua besta, sua doida, sua louca, sua burra. No início é cinturinha de violão, depois é botijão. Será que não perdeu alguma coisa, não? O que é que Jesus nos mostra? Ele não mostra a gente, ele não está fazendo uma acusação. Ele está chamando a nossa atenção e dizendo assim, ei, presta atenção. Vocês não acham que vocês perderam alguma coisa, não?
E se você perdeu, o que é que eu faço? Você tem que estar disposto a recuperar. E não só disposto, porque tem gente, não, eu estou disposto. Mas você tem que trabalhar para recuperar o que você perdeu. E para recuperar o que você perdeu, você tem que fazer igual a mulher que perdeu as dracmas. O que ela fez? Varreu a casa e acendeu a luz. Irmão, tem uma coisa, que o dia que você deixar de fazer, você vai perder e não vai recuperar mais nada do que você perdeu. O quê? Quando você deixar de ouvir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, você pode pegar o capítulo 2 de Hebreus, o capítulo 3, o capítulo 4 de Hebreus. Qual é a conversa de Paulo? É justamente essa. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não sejam como os vossos pais, que endureceram os seus corações no deserto e que não ouviram. O que é que Paulo está falando? Não é que Deus não falou, é porque as pessoas endureceram o coração. O Espírito Santo, quando ele não consegue penetrar, não é demônio, é escolha própria. Se você acha que você é um cara perfeito, uma mulher perfeita, um homem santo de Deus, você não vai mais ser consertado e nem trabalhado por Deus. Por quê? Porque você ouvirá a sua consciência. Você ouvirá seus sentimentos e seus pensamentos. E você não dará ouvidos ao que o Espírito Santo estiver te dizendo. Tem gente que quando está escutando a pregação, está cutucando o outro e está dizendo assim, ó, isso aí é para você, isso aí é para você. Por quê? Porque nós sabemos detectar o erro dos outros, mas nós não temos capacidade de reconhecer o nosso próprio erro. Para nomear o erro dos outros, todo mundo está pronto, isso é visível. Eu vejo que o fulano é assim, eu vejo que o fulano é assim. Mas e você? E quanto a você? Como é que você se vê? Não, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho um bom coração, eu sou um cara que eu sou quase Jesus Cristo em carne e osso. Sou perfeito. Eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não sou como os demais pecadores. Amém? Não é assim que fazem? Pois é. Então, escute o Espírito Santo. Terceira coisa, escute a palavra de Deus, mas escute com atenção, como quem quer aprender, porque tem gente que quando escuta a palavra, eles escutam, eu vou lá para escutar o sermão, pastor passou um sermão hoje. E o que Deus falou com você? Ah, o pastor estava bravo para caramba. É? Então você não escutou o que Deus falou. O Salmo 85, versículo 7 diz assim, escutarei eu que Deus, o Senhor, disser, porque Ele falará de paz ao seu povo. Quem é que você está escutando? Às vezes você está escutando o seu amigo. Às vezes você está escutando até um bruxo, um feiticeiro. Mas você não ouve o que Deus está falando. Você nunca vai recuperar o que você perdeu se você não escutar a Deus. Até porque é Deus quem nos conscientiza do que nós temos e do que nós somos. Olha que oração bonita que fez o salmista Davi. Essa aqui é a última coisa que eu vou falar com você. Diz assim, olha, Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que palavra que essa declaração, 1993, quando eu li esse salmo, esse é o Salmo 139, tá? Quando eu li esse salmo, eu parei e eu fiquei assim, analisando comigo, e eu disse, caramba. Ainda que eu me ache perfeito, correto, que eu me ache puro, santo, que eu me ache de Deus, um bom cristão, terá áreas na minha vida que eu não vou conseguir enxergar corretamente. Por quê? Porque eu vou enxergar com sentimento e pensamento humano. Eu posso estar indo na contramão da vida.
E o que eu preciso? O que Davi está dizendo? Ele está dizendo assim: Senhor, para mim, eu estou bem. Para mim, eu estou no lugar correto, eu estou da maneira correta, eu estou tendo as atitudes certas. Para mim, eu sou o cara. Eu votaria em mim de cheio. Não pensava duas vezes. É só apertar a tecla Davi e confirma. Mas, Senhor, veja, porque para mim pode ser que não tenha nada errado, mas o meu olhar não é igual ao seu. Veja, olha dentro dos meus pensamentos, olha dentro dos meus sentimentos e veja se tem algo errado. E se tiver, Senhor, me guia pelos caminhos teus e não os meus. Você sabe quem estava falando isso? Quem estava falando isso foi o camarada que o próprio Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. E hoje, crente carnal, crente que você vê estampado na vida deles o pecado, a rebeldia, a desobediência a Deus, acha que a decisão que está tomando é dele. Deus, o Espírito Santo falou comigo. É o Espírito do porco que está falando. Que a pessoa acha que está certa, acha que está correta no que ela vai fazer, no que ela está fazendo. E alguns acham que por ser crentes há 30 anos, por ser pastor há não sei quantos anos, eles acham que eles não precisam mudar. Acham que estão fazendo é de Deus e para Deus e com Deus. E Davi está dizendo: Senhor, sonda-me. Passe um raio-x, passe uma ressonância magnética na minha vida. Tira o seu diagnóstico e me entregue. E diga: você tem que mudar aqui, Davi. Você tem que pegar esse caminho. Você tem que passar por esse aqui, Davi. É este aqui. Às vezes nós achamos que estamos certos e estamos completamente enganados. Por quê? Porque não colocamos a luz de Deus na nossa vida. Por isso a gente não consegue encontrar aquilo que nós perdemos. Dá uma olhadinha dentro da sua vida. Você, moça, presta atenção, rapaz. Moça, você que quer casar, pergunte a Jesus assim: Senhor, o senhor casaria com uma moça igual eu? Tenha coragem de perguntar. Tenha coragem. Pergunte. O senhor casaria? Para ver o que Jesus vai responder. Ele responde. Claro que ele responde. Mesma coisa, rapaz. Jesus, se o senhor casaria? Né? Se eu fosse uma mulher, o senhor casaria comigo, um homem, desta maneira que eu sou? Porque você quer que ele te dê uma mulher. Então, se ele está te dando uma mulher, automaticamente, então, ele está dizendo assim: se fosse eu casaria com ele. Ok? Você tem coragem de pedir? Tem coragem de falar? Da mesma forma, mulher, diz assim: Jesus, se fosse o senhor ainda ficaria comigo ainda, sendo uma mulher dessa maneira dentro de casa? Pergunta. É porque às vezes a gente não tem coragem de analisar a nossa vida dentro dessa perspectiva. Nós não temos coragem de fazer aquilo que agrada a Deus, porque na verdade, hoje o que o ser humano busca é agradar a si mesmo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, ah, eu quero assim, ah, eu quero assado, eu quero daquela, eu quero dessa. Hoje ele não se pergunta: Senhor, o que é que tu queres? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa da minha vida? É desta forma, até para dar para Deus um pedido de oração. Vamos supor, por exemplo, a mulher diz assim: eu quero um camarada loiro e dos olhos azuis. Deus diz assim: cara, eu tenho um carequinha aqui, mas o cara é legal. Não, está amarrado que não foi isso que eu pedi para Deus. Então casa lá com o loirão lá. Depois tu vai ter, ó. Estou ajudando os carecas, né, irmão?
às vezes eu vejo pessoas... deixa para lá. Eu quero casar com um pastor, irmã. Irmã, você está ficando doida. Você não tem que querer casar com ninguém, você tem que casar com aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho. As pessoas ficam doidas, irmão. É muita loucura que a gente vê. E às vezes a gente faz e não percebe o que está fazendo, tá, filho? Você vê que a mulher não percebeu que tinha perdido, não. Às vezes a gente tem coisa que a gente perdeu e a gente não percebeu que perdeu, não. A gente está achando que a gente está, lindão, maravilhoso. Né, minha filha? Aí depois ela vai e fala assim, eu queria que você fosse igual era antigamente. Nossa, quando fala essa palavra antigamente, irmão, dá uma coisa ruim na gente. Antigamente. Você está doido? Aí eu parei, olhei para ela e falei assim, e quando foi que eu mudei? Ela disse, já tem um tempão, eu já não estou mais aguentando. Jesus amado, eu estou correndo perigo e nem sabia. Uma bomba relógio dentro de casa, ó. Os caras lá, o Estado Islâmico está dentro da minha casa, irmão. Explodir minha casa, está doido. Tudo por quê? A gente não percebe, para a gente não, a gente está abafando, para a gente está dentro do que é certo. Diga misericórdia.